Fala, gente linda! Aperte os cintos que a gente vai começar uma conversa hoje, um assunto que é um tabu ainda para muita gente. Estou aqui com a Heloísa de Godoy, falando sobre criptomoedas, esse mercado ainda cheio de mistérios para muita gente, dominado por homens, e que essa mulherona chegou e está dominando tudo, ensinando muita gente a quebrar essa barreira de que criptomoedas não é para todo mundo. Elo, que veio do mercado corporativo, grande gestora e fez uma transição enorme, muita coragem e está inspirando muitas mulheres a se desafiarem também e buscarem o que elas realmente querem. Uau, que responsa! Obrigada, Responsa! Grazi. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você. Elo, é uma honra para mim você estar aqui também. E é um assunto que muito me interessa. Eu me aventuro um pouco. No mercado comecei há quase 2 anos a brincar um pouquinho, Uhum. né? No mercado cripto. Eu sei que a gente passa hoje por um momento que de baixa e algumas pessoas colocaram, né, o pé no freio, mas com conhecimento, né, entendendo como funciona, muda muito. E eu falo por mim, né? O tanto que eu converso com você, que eu aprendo e consigo manter a calma para falar, deixa, vamos lá, tem um fundamento. Sim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Até eu faço um roteirinho, né? Mas Até porque se não fizer roteiro, né, a gente se perde porque a gente fala mais do que deveria. porque porque a gente acaba falando, aí dizia, não, vamos voltar aqui para o assunto. Eu queria mesmo, Elô, assim, uma coisa que pode ser uma barreira muito grande. Eu trabalho hoje muito com mulheres, né? Sim. E eu sei o quanto que você trabalhar num mercado que é dominado por homens, o quanto, às vezes, tem uma barreira, né? E eu quero muito que você conte para nossa audiência, como que foi essa? Primeiro, assim, qual foi a virada de chave? Quando foi o ponto que a Elo, gestora de uma grande empresa, falou: não, eu quero trabalhar com criptos, esse mercado, você aí, vou quebrar tabus de ser uma mulher empreendedora, fazer uma transição no mercado dominado por homens. Tá. Assim, se eu falar para você que quando eu decidi pedir demissão, eu já sabia o que eu ia fazer, eu não sabia. Eu só sabia o que eu não queria mais fazer. E eu já trabalhava há 24 anos, quase 25 anos, com vendas, né? E eu tava muito cansada dessa vida, porque quem trabalha com vendas, assim, tem o meu máximo respeito, porque não é fácil, muita pressão, é cansativo demais, assim, tipo, Natal, Ano Novo, todo mundo comemorando, a gente trabalhando lá, dezembro era o mês que eu mais trabalhava. Mas, assim, independente disso, o problema não era trabalhar. É que aquilo não estava mais me fazendo feliz. E aí eu tive um problema de saúde por justamente negligenciar, porque tinha que bater meta, porque sempre vinha a empresa em primeiro lugar. E aí, quando eu tomei um baque, eu falei: meu, eu preciso mudar a minha vida, porque eu estava guardando dinheiro para um futuro, mas eu não ia usufruir desse futuro, porque é aquilo, a vida vai te dando vários sinais e eu não fui entendendo esses sinais. Na realidade, eu não estava nem aberta para ver isso. E só que ao mesmo tempo eu não estava mais feliz com o que eu fazia. Então aí foi uma junção de coisas, né, Grazi? Assim, tipo, veio problema de saúde, eu comecei a repensar a minha vida, aí comecei a fazer todo um trabalho de autoconhecimento para, sabe, assim, para me conhecer, para saber de fato o que tava, né, o que não estava me fazendo bem, o que me fazia feliz. E a decisão que eu tomei naquele momento foi de pedir demissão. Então, eu não saí de vendas do varejo para ir para cripto. O que aconteceu foi, eu ia guardando dinheiro, eu ia fazendo os investimentos que a maioria das pessoas fazem, né? Ou faz com gerente de banco,
ou faz com alguém de corretor e tudo mais. E eu decidi naquele momento, por justamente fazer transição e precisar, porque eu também decidi pedir em plena pandemia, né, demissão, foi em 2021. Nossa, momento perfeito. Perfeito, né, pra não fazer nada, né, porque, tipo, não tinha nada pra fazer naquela época, né. Enfim, tava todo mundo fechando empresa, aquele negócio. Até que 2021 já tava fecha, abre, mas ainda tinha muita restrição. Aí eu decidi contratar um professor de economia para me dar aula principalmente de renda variável, que era algo que eu tinha muito receio, do risco. Eu tinha aversão à perda, porque é um mercado de alta volatilidade, tudo que é relacionado à renda variável. Na renda fixa você já entra sabendo quanto que você vai ganhar, né? E na renda variável, não. Você não tinha esse perfil, você antes não tinha investimento de risco. Pouquíssimo, sabe assim, Grazi? Pouquíssimo. E ainda quando alguém me oferecia alguma coisa, eu era aquela que pensava 300 vezes para entrar em alguma coisa. E aí, quando, né, tendo aulas com o meu professor de economia, nós estávamos olhando índices de Ibovespa, de S&P, né, que é a Bolsa dos Estados Unidos, ouro, dólar, né, fundos imobiliários, aí Bitcoin. Aí quando a gente olhou o índice do Bitcoin, eu falei, caraca, né, porque era mais de não sei quantos 1000% na época. Só que eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, tá, ótimo, maravilhoso, mas de onde vem, como surge, como que eu compro, que é isso? E aí, pra você ter uma ideia... de comer? É de comer ou eu tenho que assistir o Globo Repórter na sexta-feira pra saber, ó, né, do que vivem, da onde nascem, né? E aí, ele sabia explicar com a cabeça e a visão de investidor, mas ele não sabia me falar o que tinha por trás da tecnologia, né, da blockchain. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu já tinha entrado no mercado no final de 2020, mas no efeito manada, porque todo mundo falava, compra, porque é bom. Mas eu comprei muito pouquinho, muito assim, pouquinho. E aí no início de 2021, quando eu comecei a ter as aulas com ele, eu falei, agora, olhando os índices, sendo um pouco mais arrojada, eu comecei a comprar. Só que eu comecei comprando só Bitcoin. Hoje a gente tem mais de 25 mil criptoativos no mercado. E eu comecei pelo maior. Então, também, óbvio, quando você tem um mentor, você toma decisões mais acertadas, né? E aí, quando eu comprei em dezembro de 2020, mas assim, pífio o valor. Quando eu comprei um pouco mais, que já era março de 2021, quando foi abril, eu comprei tipo 29 mil e ele foi para 54 mil. Aí eu falei, uau, né? Tipo, gente, que é isso, né? Aí entrei com os dois pés, porque esse é o grande problema de todo iniciante. Principalmente quando ele não tem o conhecimento. Ele acaba comprando na empolgação, ele acaba entrando no mercado no momento errado. Porque o certo, né, tem até o ditado, né, compre ao som dos canhões, né, porque é quando o mercado tá caótico, é quando você vai comprar barato. E as pessoas ficam com muito receio de perder dinheiro, de se arriscar. E aí acabam comprando só quando tá na mídia falando que é o melhor investimento. E aí acaba pagando mais caro. Então eu cometi esse erro mesmo tendo aula, mas não era um erro, por quê? O meu professor sempre falava, nunca compre nada para curto prazo, você vai comprar sempre para longo prazo, porém você se assusta, porque imagina, de 29 sair para 54 mil em um mês, aí você fala assim, meu Deus, né? E aí a gente acaba, né, como eu disse, se empolgando. Só que daí veio julho, agosto, e quando foi setembro, eu não queria mais abrir a carteira, porque tava derretendo tudo. Eu sei. Só que eu falei, eu vou continuar comprando, porque daí eu já tinha estudado fundamento, eu comecei a me interessar para saber justamente as perguntas que eu fiz para ele, ou para obter as respostas, porque eu sempre fui também muito curiosa. Se você me pergunta alguma coisa e eu não sei, eu sempre vou atrás para procurar saber. E aí eu comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar a tecnologia do Bitcoin e o porquê que ele foi inventado de fato, aí foi onde realmente eu me apaixonei. E aí, entrar nesse mercado foi algo muito natural. Não foi algo planejado. Porque logo em seguida veio a alta máxima do Bitcoin. Ele foi para 69 mil dólares.
E aí eu comecei a falar no meu Instagram. Eu tinha um Instagram fechado, era só para amigos, eu não tinha a mínima ideia de, tipo, abrir meu Instagram e vou agora viver do digital. Eu não tinha isso como uma opção dentro do que eu estava planejando para minha transição de carreira. E as pessoas começaram a me perguntar, e aí eu falei, olha, tem um nicho aqui, porque todo mundo tá querendo saber o que é cripto, a maioria das pessoas não sabem. Eu não sei muito, mas o que eu sei já é mais do que muitas pessoas. Aí eu comecei a fazer turmas de mentoria de criptomoeda. Aí eu abri a primeira turma, eu lembro que eu abri 15 vagas, eu vendi no mesmo dia. Falei, nossa. Aí dei essa primeira turma, aí veio a segunda já de indicação das pessoas que fizeram a primeira, e aí começou. E como o mercado estava num momento muito quente, todo mundo queria saber o que era cripto, todo mundo queria saber o que era, né? Tava crescendo muito, né? Tava crescendo muito, foi um ano que o Bitcoin cresceu mais de 300% até novembro. Então imagina, em um único ano, 300% de entrega em rendimento. E até, né, assim, as pessoas se empolgam, né? Aí, quando foi em dezembro do mesmo ano, começou a cair, a cair, a cair. Aí, em maio, teve um acontecimento no mercado, que foi um criptoativo que foi a Zero, que foi a Luna. Ele estava entre os 10, top 10. Aí, depois, no final do ano passado, a gente teve um problema com a terceira maior exchange de criptomoedas, né, que era a FTX, que ficou, assim, mundialmente, todo mundo viu. O Bitcoin chegou a 15 mil dólares. Então, imagina, comprei a 29, 54, 69, só que conforme você vai estudando também, você vai desenvolvendo uma estratégia de investimento, não só para longo prazo, mas o que você vai fazer mensalmente, o que você vai comprar, onde você vai investir o seu dinheiro. Eu sou muito partidária da diversificação. Independente de hoje eu estar focada no mercado cripto, eu não tenho meu patrimônio 100% em cripto. Tem muitos colegas que estão expostos 100% em cripto. Eu ainda não tenho essa coragem, né? E eu também, assim, eu sou... E geralmente quem é de cripto defende muito o mercado, justamente pela liberdade que a cripto te dá. Porque você ter cripto na sua carteira hoje é você custodiar essas moedas, ou seja, não deixar parado numa exchange, elas ficam sob a sua custódia e elas são inconfiscáveis. Então, pode acontecer a maior desgraça possível. O banco Isso quando parou, não tá em corretora, quando né? não tá em corretora, porque se uma corretora quebrar, como aconteceu com a FTX, você vai perder o seu dinheiro. E pode acontecer a maior loucura no mundo, como, por exemplo, a guerra que a gente está tendo entre Rússia e Ucrânia. Quando a guerra estourou, as primeiras pessoas que conseguiram sair tanto da Ucrânia quanto da Rússia eram as pessoas que eram custodiantes de criptomoeda. Porque ninguém consegue... Não, é seu, é um dinheiro que tá é um dinheiro virtual, é um dinheiro da internet, mas que ele é seu. E isso confunde muito a cabeça das pessoas, porque as pessoas vão, né, têm a mania de falar, tá, mas eu não consigo pegar, né, é uma moeda que não existe. Como que ela é minha, né? Ela é sua justamente por isso, porque ela fica sob a sua custódia. Então, quando você entende o porquê que ela foi criada, porque o Bitcoin, por exemplo, ele tem um mecanismo que ele é deflacionário. Então, ele é escasso. Só tem 21 milhões de bitcoins, né, que vão ser minerados. Tudo bem que vai acabar a mineração dele lá só em 2140, mas vai ficando cada vez mais difícil, né, a emissão de novos bitcoins. E aí, com isso, ele vai, ao longo do tempo, em vez do que ele vai ganhando valor, que é ao contrário da nossa moeda. Se a gente pegar o real, de 94 para cá, 94, 100 reais equivaliam a 100 reais. Hoje, 100 reais equivalem a 13 reais. Então, olha como a inflação e a própria desvalorização do nosso dinheiro, a gente vai perdendo o nosso poder de consumo. Sim. Que é isso que o governo faz, né? Porque o governo vai emitindo cada vez mais dinheiro. A gente está vendo aí os Estados Unidos agora, por exemplo, está num momento super crítico de não conseguir pagar as próprias contas, né? Vai entrar num acordo, eu sei que eles vão dar um jeito, mas o que eles vão fazer? Furar teto de gastos e imprimir mais dinheiro. E a gente está no momento, né, que os índices, as taxas
básicas, né, estão muito elevadas. De juros, os Estados Unidos nunca teve inflação. Os Estados Unidos há mais de 40 anos não tem uma taxa de juros tão alta como tem agora, né? E a gente está vendo cada vez mais, quando a gente fala de economia, principalmente economia mundial, das grandes potências, como por exemplo os Estados Unidos, se acontecesse o default, tipo assim, seria a primeira vez na história dos Estados Unidos, e isso teria uma consequência catastrófica. Porém, eu tendo cripto, o mundo pode cair. O dinheiro tá comigo. A gente viu o episódio, né? Eu era criança, mas a gente cresceu ouvindo o confisco da poupança feita no governo Collor. A gente sabe de tantas histórias tristes que nós já ouvimos de pessoas que perderam tudo, pessoas que tiraram a vida, porque ele simplesmente foi lá e confiscou o dinheiro das pessoas. E isso a gente não está imune de acontecer, né, Grazi? Então, o mercado cripto, ele tem toda essa ideologia, né? Então não é simplesmente porque eu quero mudar o meu dinheiro, porque eu quero ir contra o sistema. É justamente porque eu quero me proteger do sistema. É muito legal. E eu queria até te perguntar, eu comecei por curiosidade com cripto. E assim, até para brincar, aquele friozinho na barriga para mim é legal. Você começou, assim, o que te interessou para você começar a investir em cripto? Foi o ganho financeiro? Sim. Ou você... Porque assim, para mim, apetite ao risco veio mesmo do friozinho na barriga. Na realidade, a grande maioria das pessoas, elas entram pela especulação. E não tem problema nenhum. Eu falo que cada um vai ser feliz à sua maneira. Porque você tem como comprar cripto, você tem hoje como comprar cripto em bolsa de valor, se você não quiser, né, ir lá e falar, não, eu quero comprar, né, porque não é um mercado fácil, porque cadastra numa corretora, compra, e você tem que ter uma wallet externa, tem que tirar de lá de dentro, mandar para sua carteira. Então, não é qualquer pessoa que está apta a fazer isso. Então, a gente tem hoje fundos que replicam índices de criptomoeda e que tem gente comprando. Tem grandes bancos hoje que estão vendendo criptomoeda, mas você não consegue sacar para uma carteira externa. Ou seja, você não é o custodiante, mas você fala assim, eu tenho cripto. Você não tem, mas tá bom. Então é o que eu falo, não tem problema, cada um vai ser feliz da sua maneira, né? Perfil. Tem gente que não quer ter o trabalho de não quer ter o trabalho, mas quer conhecer a tecnologia, né? Ontem saiu uma pesquisa, até feita por um fundo, que é o da Hashdex, que o Bitcoin ele foi eleito o melhor investimento dos últimos 10 anos. Então, assim, não há argumentos que você fale assim, não, Bitcoin não tipo, tem... Quando as pessoas não conhecem, falou em criptomoedas, geralmente eu pergunto, as pessoas associam sempre a golpe e a pirâmide. Só coisa ruim. Porque é o que a mídia expõe, é o que a mídia fala. Sim. Né? Agora, o porquê das criptos, poucas pessoas realmente ainda se interessam em saber. E a grande maioria vai pela especulação, imagina. A manchete saiu falando que é o melhor investimento dos últimos 10 anos. Se você é um investidor e está atento ao mercado, e você ainda não tem criptomoedas, e você lê uma reportagem dessa... Você fala, opa, peraí, eu quero... perdendo alguma coisa. Tô perdendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa e eu não tô dentro, né? Então, a única coisa que eu falo, por ser um mercado extremamente volátil, Bitcoin em 2021 desvalorizou 80%. Você tem estômago para perder isso? Então, você não pode colocar uma grana achando que você vai ficar milionário da noite pro dia, porque é um mercado que não tem atalho. E a gente tá falando de... O Bitcoin tem 14 anos. Esse estudo saiu falando dos últimos 13 anos. Então, você tem 13 anos para esperar? Você vai esperar mais 13 anos para pegar uma valorização dessa? Então, eu acho que as pessoas também, não é só olhar a reportagem e falar, agora eu quero comprar criptomoedas, porque se comprar num banco, por exemplo, vai comprar, mas não vai ser o dono, como eu já falei aqui. E se comprar, tem um passo a passo para saber se é custodiante. E a que prazo? Porque... muitos vendem, existem hoje criptomoedas que vão valorizar não sei quantos mil vezes por cento. Isso não existe. Até existe, mas tem fundamento? Você está colocando seu dinheiro em algo que existe e vai trazer usabilidade? Vai ser um ativo que realmente... O Bitcoin, por exemplo, ele é um meio de troca. Hoje eu posso comprar qualquer coisa desde que eu tenha Bitcoin e a pessoa aceite Bitcoin. É uma moeda de troca. Então, a pessoa precisa, pelo menos, Grazi, saber o que está fazendo.
Pelo menos. Pra não entrar tão cru nesse mercado. Porque senão vem o primeiro solavanco e se desespera. Até porque tem muita gente que na ganância... É que agora não, porque a gente tá no período de baixa. Mas se o Bitcoin, naqueles em 2020, que tava na super alta, na ganância pensando, não, é dinheiro fácil, eu vou ganhar. Imagina, em um mês eu vou dobrar meu investimento. E aí vai e não conhece... Entra no momento errado. Exato. E aí por não conhecer como funciona. Quando você fala, né, a gente... Pensar que a gente vai ter uma audiência também de gente que talvez nunca tenha pensado em ter Bitcoin ou qualquer outra cripto, mas, assim, de entender o que é a tecnologia. Por exemplo, quando a pessoa está começando, está pensando em mexer, como que eu vou estudar? O que é a tecnologia? O que é o projeto? Como que eu vou saber se essa cripto é legal para investir ou não? Porque eu confesso, eu tenho Shiba. Shiba é uma moeda, é uma cripto meme. Meu Deus! É aquela, comprou porque alguém mandou comprar, né? Você fala assim, nossa, que legal, nossa, eu vou ter, com R$10, eu tenho não sei quantos bilhões de Shiba. Então é que a Shiba, por exemplo, em outubro de 2021, ela teve uma valorização de 800%. Sim. Aí, comprou lá, garanto, porque você não comprou antes, você não surfou os 800%. Não. Entende? Que esse é o problema das pessoas que especulam, mas sem saber o que estão fazendo. Então, o importante, eu sempre falo, começa pelo Bitcoin, que é o único ativo descentralizado. Descentralizado, ele não tem dono. Ele tem um pseudônimo de uma pessoa que criou o Bitcoin, a tecnologia em si, mas ele não tem dono. Então, é melhor você começar por algo que está mais consolidado. O Bitcoin corresponde a 43% do mercado cripto. Então, começa devagar. Eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, eu vou começar com R$1.000. Eu divide em 4 aportes de 250. Compra só 250 primeiro para você sentir, porque um dia você vai abrir a carteira, vai ter 270, outro dia você vai abrir, vai ter 130. E aí é onde as pessoas começam a se desesperar. E eu sempre falo, sente o mercado e entra com uma estratégia. Então, assim, onde eu começo e onde eu aprendo? Hoje, nesse mercado, ainda é um mercado pequeno, mas tem muitos influencers, pessoas sérias que estão desenvolvendo esse mercado, pessoas que estão desenvolvendo projetos dentro desse mercado, que você pode seguir. O meu perfil, por exemplo, eu trabalho muito esse início de mercado, porque essa foi uma das minhas dificuldades quando eu iniciei. Porque quem já está mais tempo nesse mercado já está falando de outras coisas, de outras tecnologias que também existem dentro do mercado cripto. Então, eu falo muito desse início. Por onde eu começo? Como que eu escolho uma corretora? Por que eu entro e começo comprando Bitcoin primeiro? E aí, quando você me fala assim, então como que eu sei quais ativos eu compro? Então, a primeira dica que eu posso deixar aqui, Bitcoin. Depois, Ethereum. Por quê? São tecnologias completamente diferentes. No Ethereum, dentro do mercado cripto, ele é o segundo maior ativo. E dentro da blockchain do Ethereum, a gente está falando de outras tecnologias, como contratos inteligentes, NFTs, jogos que hoje estão sendo desenvolvidos dentro da tecnologia do blockchain. Então, para outra coisa, não é? Você não troca Ether, né? Tipo que tem o Bitcoin que você consegue adquirir bens. Então, tem muitas empresas hoje grandes desenvolvendo projetos utilizando a tecnologia do Ethereum. É como se fosse um mix de vários ativos dentro do Ethereum. Não, eles usam a blockchain do Ethereum para outros tipos de tecnologia, como finanças descentralizadas, NFTs. Então, eu falo que o mercado cripto, Gra, você anda um degrau e aí depois quando você olha assim é uma imensidão, porque é um negócio, é um ecossistema muito grande e que ainda tá muito cru, que tá se consolidando agora, que tem o Ethereum, né, é mais novo, tem 7 anos, então metade do tempo do Bitcoin ele utiliza a blockchain, que eu falo assim, não adianta eu querer explicar a blockchain, porque as pessoas vão falar assim, mas para entender mais ou menos é como se fosse um livro-razão. Tudo que é feito e transacionado dentro do mercado cripto, apesar de ser anônimo, é rastreável. Então, tudo ali fica registrado. E é como se fosse um trem no trilho. Ele não dá ré. Que nem, por exemplo, hoje. Você fez um Pix errado, você tem com quem falar. Você liga no banco, você
pede, a outra pessoa devolve. Qualquer coisa, você tem para onde ligar e para quem pedir tem socorro. Tem um destino, né? Tem um... Exatamente. Como a blockchain ela é descentralizada, não tem um 0800. E se eu fizer uma transferência errada para um número de carteira errado, eu perdi o dinheiro. A mesma coisa, se eu estou custodiando e eu não guardo as senhas para que só eu acesse o valor meu que está lá registrado em blockchain, eu também perdi esse dinheiro. Então, são as responsabilidades que a gente tem quando a gente entra no mercado cripto. Você quer liberdade? Você quer ter uma grana que é só sua, que é inconfiscável? Então, por isso que eu falo a importância de se estudar, se realmente você entender que o mercado cripto é para você. Porém, eu digo que o mercado cripto é para todos. E principalmente quem precisa dele ainda não sabe. Até porque o dinheiro não... A gente já está no momento que o dinheiro não tem mais dinheiro físico, né? Assim, não cada vez menos tem o dinheiro físico. O dinheiro físico, tanto é que o próprio real vai estar indo para o real digital, que vai estar utilizando a tecnologia de blockchain, e a gente está falando de a nossa própria moeda, né? Que são as CDBCs, porém são emitidas pelo governo, que daí não tem nada a ver com o que propõe o mercado cripto. Mas a tecnologia é a mesma, então fica tudo rastreável. Então, hoje, a Receita, ela faz o levantamento lá das nossas transações, a gente sabe de quem para quem, onde. Na blockchain, eu posso transferir para sua carteira, mas ninguém sabe que a Heloísa está transferindo para a Grazi. A Grazi sabe que recebeu de mim, mas não tem como pegar lá, porque quando você faz, por exemplo, um cadastro, por isso que você tem senhas para acessar o seu endereço na blockchain. Ninguém usa teu CPF, a gente está falando de anonimato. Que hoje, se a gente for olhar, nós viramos um grande produto, né? Por isso que a gente também está falando da construção de uma nova tecnologia que é a Web3, que muitos ainda também vão ouvir falar, que é onde você deixa de ser um produto. Hoje, a gente está conversando aqui, se eu falar para você perto do meu celular, nossa, eu preciso pesquisar, quero comprar um sofá novo. Começa a aparecer um monte de anúncio para mim de sofá. A gente fica até assustado com que o nosso celular, né, começa a mandar pra gente. Mas por quê? Porque a gente é visto o tempo todo. Somos rastreados, somos vistos, os nossos dados são vendidos. Quantas vezes a gente sabe que os nossos dados estão na Dark Web, por exemplo? E as pessoas usam isso para fazer fraude. E a Web3, a gente deixa de ser o produto, a gente para de ter os nossos dados vendidos, que é hoje o que essas grandes players, as big techs fazem. E aí a gente está falando de realmente não só ser dono do meu direito, mas do meu dinheiro, mas dos meus direitos, né? De eu não precisar me identificar para comprar alguma coisa. Eu não precisar colocar o meu CPF e, de repente, perde-se os meus dados e amanhã tem outra pessoa usando meu RG por aí. Que antigamente as pessoas deixavam embaixo do colchão. Exatamente, né? O dinheiro ficava embaixo do colchão. Hoje a gente não aconselha mais a fazer isso. Mas, assim, cada um, eu falo, né, amiga? Assim, dinheiro é um grande lance, né? Tipo, eu acho que dentro do mercado cripto tem outra coisa que eu acho importante a gente citar aqui também. Quando as pessoas, eu até falei, né, quando fala cripto, as pessoas remetem muito a golpe. Porque, como é um mercado novo e tem um crescimento expressivo, porque em anos de alta, eu já vi pessoas que realmente entraram com pouca grana e ganharam muita grana. E tem muito golpe, né? E as pessoas prometem renda fixa no mercado de renda variável. Então, fala assim, põe seu dinheiro aqui que eu vou devolver para você com 5% ao mês. Isso não existe. E você falando nisso, até te perguntar, quais os maiores mitos, assim, que as pessoas te perguntam muito em relação a cripto? O que você escuta muito? Porque as pessoas não conhecem. A primeira dificuldade é onde eu compro, né? Assim, como que eu entro nesse mercado, né? Então, precisa escolher uma corretora, uma exchange que seja da sua confiança. Mas como que eu sei que vai ser de confiança? Geralmente, são exchanges que, no Brasil, a CVM faz o controle sobre essas exchanges, apesar de ser um mercado sem regulamentação ainda, né? Então, ficam meio que de olho. Nas exchanges fora do Brasil, que é onde a grande maioria das pessoas estão expostas, a gente precisa só abrir uma conta com um e-mail, e de preferência não ser o e-mail que você usa no seu dia a dia, cria um e-mail só para isso.
E aí você, geralmente, todas as corretoras hoje aceitam Pix, né? Você coloca lá como moeda Sim. fiduciária o real, você transforma em dólar e aí depois você vai estar comprando criptomoedas. E aí, o próximo passo, como eu disse, é saber tirar da exchange para não deixar lá. E aí eu falo que esse já é um segundo passo que, se você fizer uma pesquisa na internet, não é difícil. Todo mundo ensina, tem passo a passo, tem como você aprender, mas você tem que querer. Outro mito. Eu quero ficar rico. Tá bom, você pode ficar, desde que você tenha o foco no longo prazo. Nós já falamos isso aqui também. Você não vai ficar rico da noite para o dia. A não ser que você estude um projeto, de repente esse projeto bomba, porque é um projeto muito bom, porque alguma grande empresa entra e assim, saiu de 10 centavos de dólar para 2 dólares. Como eu disse, estando nesse mercado, eu já vi isso acontecer. Mas são pessoas que também já estavam nesse mercado desde 2012, 2013, que vem acompanhando esse mercado e que sabe exatamente escolher bons ativos para se expor. Então, imagina, você comprar 10 mil reais num projeto desse, quanto que vira lá na frente? Então, por isso que existe sim essa possibilidade, mas também existe a possibilidade de você perder o seu dinheiro total, porque você comprou um projeto que simplesmente pegaram o seu dinheiro e foram embora, porque, como eu disse, o único descentralizado é o Bitcoin. Todos os outros projetos são centralizados, ou seja, possuem um dono, possuem uma equipe por trás. Então, isso também precisa ser avaliado. Então, a gente está falando aqui dos mitos, né? Que é difícil de entrar. Não, não é. Mas eu preciso saber onde eu estou entrando e como que eu vou entrar. É só golpe. Depende, né? Se você realmente cair nessa conversa de estar entrando no mercado de renda variável porque estão te prometendo renda fixa, realmente você vai entrar num golpe. E o mercado cripto, para ficar muito fácil, tá? Para ficar assim, para as pessoas não caírem na conversa. Como é um mercado descentralizado, é você direto com a corretora ou você comprando, por exemplo, de outra pessoa. Entrou um terceiro na história, é golpe. Então já fica muito fácil. Então, se alguém te oferecer, nossa, eu tenho um super investimento para fazer para você, eu vou transformar R$1.000 em não sei quantos. Corre, é golpe. Então, isso eu acho que fica muito fácil de você entender. Que é muito básico. É básico, mas, as pessoas caem no golpe da tabela Pix, né? Então, para não cair no golpe da cripto, então... Que é a promessa do dinheiro rápido, fácil. É a ganância, né? É a ganância. Outro a gente já falou aqui, que é tirar esse negócio de achar que vai ficar rico da noite pro dia, porque não vai. E, ao mesmo tempo, Gra, esses eu acho que são os grandes mitos. Agora, falando das coisas boas, porque também tem muita coisa boa. É um ecossistema que está crescendo pra caramba. Temos pesquisas que até 2050, metade da população mundial vai estar usando criptomoedas, transacionando em criptomoedas. Então, você vai ser induzido. A forma como você vai escolher entrar nesse mercado, aí é com você. Quem chega primeiro sempre vai beber água limpa. Então, é super importante ter a mente e a cabeça aberta. Jovens, tem tanta oportunidade nesse mercado. Profissionais que saibam desenvolver em blockchain, utilizando, o Solidity, que é a linguagem de blockchain, são profissionais hoje que são super renomados, super procurados, ganham em dólar dentro de casa e é uma mão de obra que está sendo disputadíssima nesse mercado, porque não tem. Então, quem gosta de programação, aconselho também saber falar inglês, porque a grande maioria das oportunidades são de fora, são dos Estados Unidos. Então, eu aconselho quem gosta disso, abrir, olhar. NFTs, que existiu as NFTs lá do macaco, que até o Neymar comprou, e aí todo mundo fica falando, nossa, pagou 4 milhões e agora não tá valendo nada. Tem os clubes de futebol também, né? Tem, mas são fan tokens, né? Que aí é diferente, já é outra. né? Mas a tecnologia da NFT, por ser algo que você registra em blockchain, ele é seu, imagina, seus documentos serem na blockchain, acaba com os serviços de cartório, imagina, porque a gente vai ter tudo registrado e você não precisa de um terceiro. A gente está falando de diploma, não tem como falsificar um diploma que está numa blockchain, entendeu? Então, não é só você pegar uma arte e fazer ela virar digital. A gente está falando de usabilidade, que é o que muitas pessoas hoje vêm desenvolvendo projetos. Então, assim, tudo que você imaginar pode virar uma NFT.
Tudo. Não conhecia, não tinha pensado em relação a documentos. Tudo, né? Assim, hoje não só são obras de artes. Por exemplo, um artista, ele pode lançar uma coleção de NFT e eu sou fã desse cara. Eu posso comprar essa NFT do cara e aí ele fala, olha, quem comprou a minha NFT vai ter direito a um encontro comigo, vai ter um lugar no show privilegiado. Então, tipo, dá para fazer um monte de coisas com essa tecnologia que hoje as pessoas, sim, quem tá dentro desse mercado tá muito mais aberto para estar olhando para tudo isso. E quem não tá, ainda tá muito restrito só a cripto. Porque, querendo ou não, a gente só fala do Bitcoin, Sim. né? Então, se você for lá no meu perfil, eu falo de tudo isso. Tokenização, né? Tem os fan tokens, como você falou. Hoje, a gente tem aqui no Brasil corretoras que estão tokenizando commodities. Então, você quer fazer um investimento em blockchain, mas você não quer fazer em banco. Você já consegue hoje comprar tokens de commodities, tem de precatórios, e aí você vai estar investindo, tem lá o início, às vezes o vencimento é com 3 meses ou com 6 meses. Comprou, fechou o fundo, quando for o vencimento você recebe corrigido. E tem hoje que está pagando às vezes 3% ao mês. Isso tudo dentro da blockchain, que é a plataforma. A blockchain é a tecnologia. A tecnologia, né? E aí você tem os serviços dentro das exchanges, que elas vão acabar, querendo ou não, fazendo com que os grandes bancos hoje se mexam. Vão ter que trazer essa tecnologia para dentro. Vão ter que também, para não perder clientes, peraí, né? Porque vai continuar existindo o que precisa. O banco precisa aprender a conviver e a gente precisa aprender a olhar as oportunidades. Tanto é que a gente vê hoje, ano passado, a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do planeta, comprou Bitcoin, entrou no Bitcoin e quer oferecer isso para os seus clientes. Então é algo que não dá mais, Grazi, para a gente achar que está muito distante da gente. Não é algo que dá para a gente não querer olhar e falar assim, isso aí é golpe. Não é. Então a gente precisa estar antenado, e aí eu falo muito pelas oportunidades, não só de investimento, mas como de usabilidade e também de trabalho. E isso até o momento que a gente tá hoje, que as pessoas tem gente que ainda não tá olhando para inteligência artificial, né? É tudo isso, é acompanhar, porque a gente tá num processo muito rápido, sim, né? Então, isso em relação a criptos, aí tem inteligência artificial, tudo isso é muito importante as pessoas começarem a olhar, pelo menos entender como que funciona isso, porque senão fica aquele mito, né? Um monte de mito. Porque vai tirar emprego, vai perder meu emprego, falando de inteligência artificial, né? É a mesma coisa com cripto, né? Pelo menos entende o que é. Tá, não quero isso para esse momento, ok. Mas pelo menos entender, né, o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo e realmente estudar. Porque eu falo que esse é um conhecimento, né? Com qualquer coisa que seja, o conhecimento é seu. É algo que ninguém tira de você. E é o que te diferencia das demais pessoas, né? Então, se você quer estar à frente, abre o coração para olhar para tudo isso que está acontecendo. Porque está acontecendo. Exato. E aí, Elô, vamos lá. Eu sou iniciante, eu quero já... Tenho Bitcoin, né? Que você já falou aqui. Né, começa pela Bitcoin, Ethereum, que é a segunda maior. Agora eu quero entender, quero outros. O que você olha? O que você falaria para as pessoas olharem? Quais são os principais pontos que você olha para decidir investir naquele projeto? Tá. A gente tem alguns sites que fazem todo o monitoramento de projeto, né? Não só preços, né? E aí, quando você entra nesse site, que você digita o nome de um ativo, ele vai te dar o white paper do projeto. Aí falei difícil agora, né? O que é o white paper do projeto? É basicamente a escrita do projeto, explicando por que ele foi criado, quais são as etapas do projeto, o que ele pretende alcançar, qual a tecnologia que ele usa, o que ele vai resolver na sociedade. E aí, o importante sempre é ler o white paper para saber por que aquela criptomoeda foi criada. Segundo ponto, olhar a quantidade de tokens emitidos, que nem, por exemplo, o Bitcoin, ele tem só 21 milhões. Agora, uma Shiba, que eu não sei nem quanto tem, a gente fala supply, né? Deve ter bilhões de tokens. Eu sou bilionária de Shiba. Coitada, gente, é iludida. Mas eu torço por você, tá, amiga? Olhar o market cap que a gente fala, né? Tipo,
olhar para os números, né, tokenomics daquele projeto. Olhar para a equipe do projeto. Quem que está por trás da equipe do projeto? Porque, tipo, você está colocando seu dinheiro na mão de uma pessoa que você não sabe nem para que ela criou a cripto, por que ela veio aqui, né? O que está acontecendo? Então, é super importante e isso você encontra facilmente fazendo qualquer tipo de pesquisa, ou em sites especializados, ou até jogando no próprio Google, né? E aí, você, hoje, que nem, por exemplo, a gente tem a Polygon, a Matic, o token dela é a Matic. Hoje você tem desenvolvendo projetos com a Matic, a Mercedes, a Google, a Disney. São empresas grandes que estão lá dentro. Você não se sente muito mais segura em comprar um token e estar dentro de um projeto cripto desse, que grandes empresas também estão acreditando, do que você comprar uma Shiba que não serve para nada? Então, por isso que é importante. E aí, olhar a comunidade, olhar se existem redes sociais, se são pessoas que estão no LinkedIn. Então, é um mercado muito novo. Por isso que é importante, eu falo, eu gosto muito do meu dinheiro. Eu não sou de sair comprando. Mês passado, nem por exemplo, lançaram a PEP, que é uma moeda de um sapo. Para que ela serve? Nada. É um meme também. É um meme, uma meme coin, como a gente fala. Ela cresceu 20.000%. Aí todo mundo vê um negócio que cresce 20.000%, eu vou lá, só que quando as pessoas entraram, já era hora que as pessoas estavam saindo. Então quem tinha que ganhar dinheiro, que ganharam 4 milhões de dólares, esse cara, na alta, ele tinha dinheiro para vender e pegar a grana. E quem entrou depois não tem liquidez. A hora que estourou é porque já perdeu time. Já perdeu time. Então, não tem liquidez nesse mercado para isso. Daí depois você fala assim, nossa, eu fiquei rico, mas eu não tenho como vender. Não tem liquidez. Então, são coisas assim, é o time. Por isso que você precisa estar dentro desse mercado. Mesmo que você fale assim, eu não tenho tempo, então fica só no Bitcoin, como eu falei. Que é o Bitcoin, melhor ativo dos últimos 13 anos, vai continuar crescendo, cada vez mais tem empresas, bancos, usabilidade. Então, não quer ter trabalho? Só faz isso. Você vai estar muito bem, obrigada. E seguro. E seguro. Agora, o que o mercado vê assim de expectativa que seja daqui 13 anos, 10 anos, não sei, para o Bitcoin? Grazi, todo mundo fala assim, vai chegar a 100 mil, vai chegar a 1 milhão, vai chegar a 500 mil. Tudo é especulação. Porque nós não temos bola de cristal, a gente não tem como saber, né, do que pode acontecer. E ele é um ativo de risco, ele é volátil, é demanda e oferta. Então, quando as pessoas estão com seu apetite de risco mais alto para ir para ativos mais voláteis, o preço sobe. Quando as pessoas estão mais inseguras com a situação, as pessoas saem geralmente da renda variável e vão para a renda fixa, porque pelos juros está pagando mais, então fala, não, compensa, eu prefiro estar ganhando aqui 15% por ano ou 13% porque é garantido, do que eu me aventurar em algo que eu sei que eu posso perder mais. Eu sei que eu posso ganhar, mas eu também sei que eu posso perder. Então, o que a gente precisa olhar realmente tá migrando o comportamento humano. Você mesma já falou, a gente não tem mais dinheiro físico. Hoje a gente tem tudo no celular. Eu, por exemplo, vim pra cá hoje, eu não vim nem de bolsa, porque eu não carrego mais carteira. É tudo no celular. É tudo no celular. Então, a gente tá falando de o dinheiro físico deixar de existir. Daqui a pouco começa a deixar de existir os cartões de crédito e aí a gente tá indo para wallets. Eu faço transferências online em segundos da minha wallet para sua wallet. Então, a gente está falando de de ter novas tecnologias e isso é cíclico. A gente saiu lá do sal, né? De fazer barganha, você me dá suas galinhas, eu te dou um boi, o escambo, né? E a gente vem evoluindo. Então, é uma evolução natural. Agora, quanto vai chegar o preço? Grazi, só Deus sabe. Porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer de estourar uma terceira guerra mundial e o preço disparar, como pode ser que daqui a pouco a gente está vendo outra moeda surgir e ficar mais forte que o dólar. E aí, assim, não tem como falar. Se alguém fala sobre preço, eu trago a informação do preço, mas eu não tenho como falar. Nossa, olha, compra porque o Bitcoin vai chegar em tal preço. A gente fala da tecnologia e do potencial que ela tem, que realmente, você pega pessoas que estão dentro desse mercado, que estudam gráficos, traders, que são muito bons em acompanhar preço, eles fazem
previsões. O JP Morgan, que é um grande banco americano, fez uma previsão de que em breve o Bitcoin vai chegar a 225 mil reais, que é 45 mil dólares, né, até o final do ano. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem ótimos analistas que acompanham o mercado há anos e todos trabalham com previsões. Nunca dá para ser exato. Agora, o que a gente precisa entender? A adoção. A adoção está acontecendo, as pessoas estão mais abertas, o dinheiro está sumindo, o comportamento está mudando. Então, aí nisso é que a gente precisa ficar atento. Porque imagina se eu tivesse olhado... Imagina em 2008, 2009, alguém falar para você que existe um dinheiro na internet. Você ia rir. E quem acreditou, comprou Bitcoin a centavos de dólares. Pagava pizza. Né? A gente comemorou isso agora, no dia 22 de maio, né? O Laszlo, que ele foi pro fórum do Bitcoin Talk e falou, olha, gente, eu quero comprar pizza e eu tenho Bitcoin, alguém aceita? E olha só, demoraram ainda 5 dias para darem a resposta. Aí um outro entusiasta falou, tá bom. Quanto é? Me manda aqui 10 mil Bitcoins. E ele falou, tá bom. Daí eles fizeram um negócio. E aí a gente comemora esse dia porque foi a primeira transação realmente feita no mundo físico. Porque até então era o dinheirinho da internet. A pizzaria tá rica? Não, o cara da Papa Joe's, que é o nome da padaria ou da pizzaria, ele fala, né? Porque assim, todos os dois dão muita entrevista nessa data que é comemorada, porque eles falam que assim, um fala, você perdeu 10 mil bitcoins, que hoje valeria não sei quantos milhões. E aí o outro fala, e cadê esse dinheiro? Você não tá na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do mundo? Porque eles falam, nem a gente acreditava que poderia chegar onde chegou e a gente gastou. Gente, eu fico pensando, esse pessoal que perdeu senha, que não consegue mais acessar a carteira, Gente, não, o pessoal tem um caso de um americano que, assim, ele já contratou até a NASA para tentar achar a HD dele, porque tem não sei quantos mil bitcoins. E tem mais de 4 mil bitcoins hoje perdidos. Porque as pessoas, assim, ou compraram e esqueceram, ou morreram e o dinheiro ficou, porque como que a sua família vai saber que você tinha criptomoedas? Gente, você anda pensando, é karma, né? Não era pra ser rico. Exatamente. Tá aí no espaço, imagina. De 19 mil bitcoins minerados, 4 mil estão perdidos. Pelo amor de Deus. Imagina, ter 4 mil bitcoins hoje. Hoje o bitcoin tá valendo 28 mil dólares. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Nossa, eu nem sei que eu sentiria, assim, se eu tivesse perdido tudo isso. Exato, mas a gente tem hoje grandes baleias que o mercado acompanha que tem mais de 10 mil bitcoins. É muita coisa, muita coisa. E agora eu viajando, né? Eu fico viajando um pouco. O Bitcoin, né? Eu falo Bitcoin, que é o mais... né? Maior ativo, mais conhecido. Mas já pensou Você vê um cenário, assim, no futuro de virar uma moeda única no mundo? Então, existe essa vertente, troca, né? Existe essa vertente de que vai existir uma moeda única. Agora, quem viver, verá, né? Exato. Até porque, assim, a gente vê o governo dos países tentando regulamentar, tentando... O que você acha? Você acha que tem regulamentar para pressionar? Porque quando você está em cripto, você sai do governo, você sai da mão do governo, né? Exato. E aí, por exemplo, os Estados Unidos hoje tá pegando pesado, fazendo altas sanções para proibir esse mercado e, se for fazer uma regulamentação, para que você pague imposto sobre as suas criptomoedas e sobre o seu lucro. Então, é muito mais para inibir do que para liberar. Porque eles sabem que se todo mundo amanhã falar assim, beleza, eu não vou usar mais o dinheiro, vamos começar a usar cripto, eles perdem o poder. Sim. E é isso que eu tô pensando. Eu entendo totalmente porque eles querem fazer essa... Mas dá. Então, porque assim, a gente tá falando do Bitcoin, mas não quer dizer que, como eu já disse, tem mais de 25 mil, né? Hoje você pode transacionar em qualquer cripto. A sua Shiba. Se eu falar, tá bom, Grazi, eu vendo esse celular pra você aqui, eu quero todas as suas Shibas. É um token, é um meio de troca, é uma forma de pagamento. Eu só não vou aceitar, mas... né? Porque, assim, tipo... O valor que a Shiba tá hoje, não compra esse iPhone, entendeu? Então... Aliás,
Olha, eu tenho olhado bem pouco, porque eu falei assim, não quero olhar para isso agora. Então, mas eu acho que hoje, você que comprou lá na empolgação e já por ter comprado e ter se dado essa oportunidade, né? É o que eu falo. Não tem problema você querer especular e comprar meme coin ou comprar ativo errado. Ou ativo que realmente não tem usabilidade. Mas só não coloca o dinheiro da tua vida, coloca o dinheiro da pinga, né? Pouquinho, Então, o pouquinho, não, assim, não é aquele dinheiro que você tá perdendo que você vai acabar com a tua vida. Se der certo, ok, você vai ficar com aquele sentimento de, poxa, por que eu não fiz, não coloquei mais? Mas é aquilo, né? Todo investidor é um eterno insatisfeito, nunca vai estar bom, né? Não é aquele sentimento que o pessoal fala, não é FOMO? É, o FOMO, o famoso FOMO, né? Que eu não que posso ficar de fora, né? Que aí as pessoas acham que eu tenho que entrar nesse mercado e aí acaba tomando decisão sem nem pensar, sai comprando tudo e fazendo tudo, né, que não deveria fazer. Então, eu acho que é muito sobre isso. Então, não tem que ter desespero, é paciência, é longo prazo e é estudo. Então, se você está disposto a isso, seja bem-vindo ao mundo das cripto. É estudo, paciência e aí vai. Elô, nossa, passa rápido, né? A gente já tá chegando nos minutos finais. Nossa, passou muito rápido. Não, e você me falou uma coisa, assim, né, de mulheres que eu queria falar, que a gente acaba se empolgando, né? Hoje tem poucas mulheres ainda dentro desse mercado, mas tem muitas mulheres também que hoje fazem um trabalho fantástico nesse mercado, que estão desenvolvendo, que estão crescendo. Então, a primeira vez que eu fui em uma convenção, não é convenção, ai, gente, a palavra fugiu aqui agora, tipo, num encontro, enfim, que chama Beat Sampa aqui em São Paulo, em março de 2021. Era aquele mar de homem, assim, ó, lotado de homem. Tipo, até eu falava, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque se juntar todas as mulheres que estão aqui nesse evento, a gente não faz uma fileira do evento. E hoje nós já temos eventos que são feitos só por mulheres e para mulheres. Então, para você ver como também esse mercado cresceu. Não, e eu acho sensacional, porque assim, e falar não só cripto, mercado financeiro. Mercado financeiro, educação financeira, porque quantas mulheres hoje são as que comandam o lar, são, né, as que são arrimo de família, que sustentam o lar, que todo o rendimento da família vem do trabalho da mulher. Então, quanto mais conhecimento essas mulheres tiverem, e eu acredito muito que uma mulher, ela transforma, porque ela educa, né? Então, eu acredito muito que as mulheres precisam conhecer mais, saber mais e ser mais incluídas nesse mercado. Eu acho incrível, assim, eu tenho minha ídola Carol Pfeiffer, né? Gente, eu acho incrível, assim, e é de um jeito, ela de transmitir a mensagem, né? Com muito cuidado, com muito até a amorosidade, né? Eu sou uma pessoa mais afetiva, então eu pego muito, assim, essa aproximação com o público, o jeito de falar, de explicar. E Cris Junqueira da Nubank, você vê que as mulheres estão entrando mais no mercado, que vem historicamente dominado por homens. Eu trabalho hoje no mercado financeiro, é predominante. Sim, é predominante, só que muitas vezes as mulheres, que nem, por exemplo, eu tenho casos de colegas desse mercado que hoje produzem conteúdo, que começaram a produzir conteúdo, porque quando entraram nesses grupos, a linguagem masculina, pelo amor de Deus, né? Tipo, rolava de tudo no grupo e não tinha, né, um respeito. E aí, não, eu vou mudar essa realidade. E quando mulheres se unem, a gente se torna imbatível. E mulheres se sentem mais seguras para falarem com mulheres, porque sabem que não vão ser julgadas. Então, eu acho que a gente tem um grande papel ainda dentro desse mercado, como educadoras, como pessoas que trazem esse conhecimento. Mas eu fiz uma palestra numa escola alguns dias atrás para adolescentes, e a grande maioria das perguntas vieram de meninos, porque o homem gosta mais mesmo desse negócio da tecnologia, né? Uma menina só me fez uma pergunta de 15 perguntas uma menina me fez, mas eu fiquei tão feliz porque pelo menos uma fez. E se a gente fizer a diferença em uma vida, em uma mulher, eu já fico muito feliz, porque eu sei que ela também lá na frente vai fazer a diferença e por aí a gente vai fazer e vai ganhando cada vez mais. É maravilhoso, a gente tem que se unir mesmo.
É muito importante esse passo, assim, que a gente tem passado dos anos para cá. Não tô nem falando, né? Eu não gosto nada muito radical falar de feminismo, mas é Não, mesmo de e estar junto estar junto. e unir força. Exato, até porque, né, Grazi, eu acredito muito na inclusão e não tem como você incluir excluindo. Exato. Entendeu? Então, para mim não tem essa. Eu acho que a gente pode mais. É isso. Exatamente, exatamente. Elô, agora eu quero saber o que tem de projetos vindo aí, qual que é a próxima, Os próximos os próximos passos da Heloísa? Eu tenho. Hoje eu quero muito fazer um trabalho com educação financeira e mentalidade, porque a gente não tem educação financeira nas escolas e a gente tem muitas crenças limitantes relacionadas a dinheiro. Então eu quero muito trabalhar, pegar todo esse aprendizado que eu tive, né, investindo em mim, em cursos nos últimos 2 anos, para desmistificar a relação com o dinheiro, porque muitos acreditam que dinheiro é sujo, que só fica rico quem faz coisa errada. E não, e aí trabalhar a mentalidade e principalmente a educação financeira, porque hoje a gente vê que mais de 80% dos brasileiros estão endividados. Sim. Né? É um número muito alto. E as pessoas precisam saber administrar melhor o seu dinheiro para que realmente tenham mais qualidade de vida, porque quem deve não dorme direito, se limita, não consegue fazer mudanças, enfim. Dá outro podcast se a gente for falar sobre isso, né? Então eu quero trabalhar muito, não só a iniciação ao mercado cripto, mas aliado à educação financeira e à mentalidade. Porque não é sobre investimentos, né? Não. Porque se você não adianta, porque o que não é quanto, né? Eu escuto isso minha vida inteira, não é sobre o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Quanto você gasta e, assim, tem pessoas que realmente o que elas ganham, elas não vão conseguir investir. Mas através de uma melhor administração financeira, elas vão conseguir respirar mais. E aí, hoje, muitas vezes as pessoas falam assim, é só ir vender alguma coisa. Você precisa arrumar outro trabalho. Tá, mas a cabeça tá tão cheia que a pessoa não consegue nem pensar. Porque ela já está numa situação de estresse altíssimo. E quando a gente está muito estressada, a gente não enxerga a saída. A gente não consegue ver luz. E aí a gente só vai indo para a sombra cada vez mais. Então eu quero ajudar as pessoas a realmente se organizarem e verem que é possível, sim. Tem que ter um esforço, tem que ter lição de casa, tem que abrir mão de algumas coisas, mas mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades também. É total mentalidade, né? Porque não é sobre... É muito fácil falar assim, mas a gente tem dívida, para de gastar. Não é sobre isso, é muito mais profundo que isso. Ou a mesma pessoa fala assim, eu tenho dívida, deixa lá, vai caducar. Cara, tudo que eu faço tem um retorno. Se eu estou devendo para alguém, eu prejudiquei alguém. Porque se eu não paguei, aí fica, vai caducar a dívida. Alguém ficou com prejuízo. Então não queira fazer isso para as pessoas, né? Hoje você pode, às vezes, fazer uma negociação de uma dívida que você vai estar limpando o seu nome ou vai estar renegociando por um valor muito inferior àquele que você gastou. Mas e por que também você está gastando descontroladamente? O que você não está enxergando? Para onde você precisa olhar? Então eu quero trabalhar muito essa questão de mentalidade, que eu acho que isso vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Sensacional. Elô, fala das suas redes sociais, fala como o pessoal te acha, vende seu peixe. Obrigada. Eu tô mais no Instagram, né? O meu Instagram é Heloísa_Godoy. Acho que a produção vai deixar, né, no Sim, episódio vai estar aqui embaixo na legenda. Pra ficar mais fácil, porque o meu Heloísa é sem H, é com I, o meu Godoy é com I. E fora os perfis fakes que o pessoal Pelo faz. Pelo amor de Deus, né? Fiquem muito, muito atentos. Eu não chamo ninguém no direct pra oferecer investimento, né? Os fakes fazem isso, então por isso que as pessoas precisam ficar atentas. E eu também estou no canal da BitGet, com um quadro semanal onde eu trago notícias da economia mundial e do mercado cripto. Então, toda terça-feira, meio-dia, sai meu quadro. Legal. Obrigada, Elô. Foi muito bom. A gente ficaria aqui mais uma hora, dá pra falar de outras coisas. Vamos falar agora de... Vamos falar da mentalidade, da educação financeira. Falar das mulheres... É isso, Gra. E assim, mulheres, não desistam. A gente tem muitos obstáculos. A gente sabe que o papel da mulher ainda é muito subestimado na sociedade, mas a gente pode fazer a diferença juntas. Pode. E é muito gostoso quando a gente conquista um espaço e fala assim, era isso que eu queria, aqui que eu queria estar. É muito bom. Exato. Obrigado, viu, Gra? Amei estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Pessoal, obrigada. Obrigada pela audiência de vocês.
Continua acompanhando. Logo mais vão ter outros episódios. E acompanhe também a Heloísa, que ela faz um trabalho sensacional. Um beijo.